Pai do Senhor, queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão, a mais um estudo, e hoje a nossa temática vai ser falar sobre a oração, ou seja, três pilares, três princípios sobre a oração que Jesus ensinou. Isso se encontra em Mateus, capítulo 7, né? Nós vamos ler principalmente os versículos 7 e 8, que vai ficar focado no nosso estudo, mas a título de conhecimento, nós vamos ler do 7 até o 11, certo? E diz assim, ó: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á, certo? Então tem todo o restante do versículo, né? Onde o Senhor vai estar ali conversando com ele, trazendo outros princípios, mas eu quero focar principalmente nesses dois versículos, no 7 e o 8, porque aqui Jesus está ensinando para nós três princípios sobre a oração. E o primeiro princípio, como você deve ter observado, é o pedir. O pedir é a primeira etapa da oração. Só que o pedir muitas vezes é confundido como se fosse uma permanência no pedir. Então, muitas pessoas se dedicam à oração, mas ficam somente no universo da petição. Tanto que oração muitas vezes se confunde com até pedir. Oração é pedir. Oração envolve pedir? Claro que envolve. Mas a oração se limita a pedir? Não. Por quê? Porque eu posso pedir ao Senhor algo em oração e posso ter como resultado dessa petição o Senhor me dá. Como ele diz na sua própria palavra, pedi e dá-se-vos-á. Só que você já deve ter se colocado muitas vezes em oração, pedido algo ao Senhor e o Senhor não te deu. Não te deu porque não está no tempo, não te deu porque não é segundo a vontade dele, ou pode ser porque ele esteja esperando você ir para a próxima etapa, certo? Então, bora lá? Então, você pediu algo a Deus, você não recebeu porque não é da vontade dele, você não recebeu dele porque talvez ainda não esteja no tempo, você esteja sendo preparado, capacitado para esse momento, ou pode ser que ele esteja esperando de você a segunda atitude. Qual é a segunda atitude? Buscar. E quando você buscar, aí sim você vai achar. Então, muitas vezes a oração envolve pedir, mas não necessariamente você vai receber de Deus depois de pedir. Você precisa ir buscar. E quando você sair da petição e começar a buscar, começar a se movimentar, sair desse lugar de inércia, tá percebendo que o pedir você está parado pedindo e agora você foi para o universo do buscar. E quando você foi para o universo de buscar, né? O que aconteceu com você? Você encontrou. Você encontrou aquilo que você estava buscando. Agora, isso é muito importante. Não é porque eu pedi, não é porque eu busquei que necessariamente eu vou achar. Porque eu talvez não ache, porque não seja da vontade de Deus que eu encontre. Pode ser que não seja o tempo de eu achar, porque para todas as coisas na vida tem um tempo determinado. Ou pode ser que o Senhor esteja esperando de mim a terceira atitude, que é o bater. E qual é a diferença do bater por buscar? Porque o bater envolve um outro elemento chamado de perseverança. E a maior prova que eu digo para você é porque o resultado do bater é o abrir-se-vos.
né? Então, o que vai acontecer? O que é o bater? É a insistência. Você chamou, a pessoa não abriu. Então você fica insistindo, 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 até que a pessoa venha e lhe atenda. Ou seja, o elemento agora não é a busca, o elemento agora é a perseverança, ou seja, diante de uma busca sem resultados, qual é a próxima etapa que eu devo buscar? A perseverança. Então, a oração vem acompanhada de pedir, mas a oração vem acompanhada de busca e a oração vem acompanhada de perseverança. Então, faça uma leitura de qual situação você se encontra. Será se a resposta virá depois de pedir? Será se a resposta virá depois de buscar? Ou será que a resposta virá depois de bater? A minha experiência faz com que eu traga outros dois elementos que não estão presentes nesse texto, mas você que aceitou a Jesus, certamente você vai experienciar. Existem coisas que nós recebemos de Deus que nós não precisamos pedir, que nós não precisamos buscar e que nós não precisamos bater. Simplesmente nós pensamos e o Senhor imediatamente nos dá. Ou seja, muitas vezes você estava em casa, no sofá, pensou em algo e imediatamente o Senhor te deu. Então você diz: eu nem precisei orar, eu nem precisei pedir e o Senhor me abençoou. O Senhor me abençoou com isso que eu estava pensando, nem tinha pedido, só passou pela minha mente e o Senhor me abençoou. Tem coisas que você vai receber de Deus que você nem pensou. Então, Pai, nem pensei nisso, pois não é que o Senhor me deu, pois não é que o Senhor me abençoou, não é que o Senhor abriu essa porta, não é que o Senhor resolveu essa situação, não é que o Senhor agiu na minha vida, eu nem pensava nisso e o Senhor estava pensando nisso por mim. E tem uma outra coisa. Existem orações que nós fazemos, que nós não vamos receber, que nós não vamos achar e também não vai se abrir para nós. Existem orações que nós fazemos que elas serão respondidas quando nós não estivermos mais aqui. Quando nós não estivermos mais aqui, será dado. Quando nós não estivermos mais aqui, será encontrado. E quando nós não estivermos mais aqui, abrir-se-á. Por isso que quando nós colocamos cada um de nós em oração, nós não oramos só pelo agora, nós oramos para o futuro e oramos para aqueles que estarão também no futuro, porque existem coisas que o Senhor irá nos dar, que será encontrado e abrir-se-á, mas que nós não estaremos mais aqui, mas que serão respostas de nossas orações. Com isso, eu finalizo para você trazendo alguns elementos. Tem coisas que nós nem pensamos e o Senhor nos deu. Tem coisas que nós pensamos e alcançamos no Senhor. Tem coisas que nós conseguimos depois de pedir. Tem coisas que nós conseguimos no Senhor depois de buscar. Tem coisas que nós conseguimos no Senhor depois de bater. E tem aquelas coisas que vão ser concedidas pelo Senhor, tanto no dar, como no achar, como no abrir, quando nós não estivermos mais aqui. Mas as pessoas que estiverem aqui saberão que foi resposta de orações. Então, espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você acompanhe os outros conteúdos que ficou para trás. A paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.